Se você colocasse 10 mil reais nessa LCA que rende 94% do CDI, depois de 5 anos você ia ter um montante de 19.061 reais. Ou seja, um lucro líquido maior que 9 mil reais. Mas adivinha só, o governo criou mais imposto para você ter que pagar. As L6 e as LCAs, que antes eram isentas de imposto de renda e te permitiam ter esse montante que eu te falei, agora elas vão ter uma alíquota de 5% em cima dos lucros. E agora, pagando essa alíquota nova para o governo, você vai só ficar com 8.600 reais, ou seja, menos 400 reais pro seu bolso. E não foram só as L6 e as LCAs que ganharam esse imposto novo não, cara. CRI, CRA, debênture e todos esses investimentos que eram isentos de imposto de renda, agora não são mais. Quando aquela LCA era isenta de imposto de renda, e se a gente fizesse uma comparação com esse CDB que rende 104,5% do CDI, você ia ver que a LCI era mais interessante de investir. Enquanto a sua LCI ou LCA estaria tendo um lucro líquido de R$ 9.061 depois desses 5 anos, o seu CDB, que rendia 104,5% do CDI, ele estaria te dando um lucro líquido de R$ 8.800. Mas agora com essa alíquota de 5%, você já viu que o seu lucro líquido da LCI ou da LCA, que rende 94% ao ano, ela estaria lá para R$ 8.600. Então, matematicamente, valeria mais a pena você investir agora nesse CDB. Mas a grande questão é que ainda existem, mesmo pagando essa alíquota de 5%, algumas LCIs e LCAs que fazem mais sentido de investir comparado com alguns CDBs. E eu acho impressionante que as pessoas não sabem checar isso. Então eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo aqui te mostrando um negócio que você faz em 2 minutos. Eu vou separar esse vídeo aqui em algumas partes rápidas. Primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre essas mudanças, né, que o governo impôs, os novos impostos. Depois eu vou te falar quais são essas LCIs e LCAs que estão valendo ainda colocar dinheiro e quais você precisa ficar longe. Além de te mostrar como eu faço essa comparação em 2 minutos, que é muito rápido. E a melhor parte é que isso aqui vai servir, inclusive, para outros tipos de investimento também. Você não vai se limitar só em LCI e LCA. E no final do vídeo eu queria só passar uma visão do que eu acho que vai acontecer, porque eu não acho que as coisas vão continuar desse jeito. Eu acho que muita coisa ainda vai mudar. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria clarificar para você é que o governo vai colocar essa alíquota de 5%, né, em cima das LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, como eu te falei no início. Só que essa mudança ela não vai ser instantânea, não tá valendo ainda, tá? Ela provavelmente só vai ser aplicada no início do ano que vem, lá para 2026. Diferentemente do IOF, né, que o governo ele quis aumentar, depois recuou porque o mercado não respondeu bem. O governo não consegue mudar uma alíquota desse tipo de investimento do dia para noite. Ele precisa esperar um período específico, principalmente também pelos contratos de investimentos que já existem e estão rolando. Ah, então tá valendo investir agora em LCI, LCA enquanto ainda não tá taxado? Olha, eu diria que sim, você só tem que lembrar da questão da carência. Você só consegue tirar o dinheiro de uma LCI ou LCA com no mínimo 6 meses. Então se você considerar a liquidez desse investimento e comparar, ver que vale mais a pena do que um CDB específico, que você esteja na dúvida, aí sim valeria a pena você aproveitar enquanto ainda está isento. Mas esses não foram os únicos impostos não que o governo criou, eu fiz uma lista aqui para me lembrar, inclusive, porque já são quase 30 desde 2023. É uma média aí de um imposto a cada 34 dias. Olha que doideira, cara. Mas os mais recentes foram esses. Essa nova alíquota de 5% para esses investimentos. Agora vai ter uma alíquota unificada também de 17,5% para imposto de renda. Antes, alguns investimentos eles variavam dependendo do tempo que você deixava esse ativo aplicado, né? Quanto mais tempo você deixasse, menos imposto de renda você ia pagar, que era essa alíquota mínima de 15%. Agora, até quem vai deixar por 20 anos vai ter que pagar, ao invés de 15, 17,5%. Olha que beleza. E um outro imposto que vai aumentar também é o CSLL, que é basicamente um imposto em cima de lucro líquido das empresas, né? Então, o lucro já é líquido e você ainda tem que pagar um impostozinho em cima, uma contribuição social. Esse imposto antes era 9% e agora saltou para 15%. Se você ainda não sabe por que isso tudo está acontecendo, é basicamente porque o governo não tem dinheiro para pagar as dívidas que ele tem, né? Lembra que a gente ficou falando aí de gasto desenfreado, que a conta ia chegar? A conta está começando a chegar e quem paga é sempre a gente, né? O Haddad chegou até a falar sobre shutdown total das atividades do governo. Falou que talvez não tivesse dinheiro até para pagar o salário dos funcionários. Agora não adianta ficar chorando também pelo leite derramado, vamos dar uma olhada em como é que você pode comparar os seus investimentos e descobrir se ainda vale a pena investir numa LCA, numa LCI específica comparado com um CDB. Mas antes da gente continuar, eu queria te trazer um problema muito grande. Cara, 90% das pessoas que estão me assistindo não se inscreveram ainda no canal. Cara. Então se você tem me assistido e gostado desse conteúdo, cara, a única coisa que eu te peço é para você deixar um gostei nesse vídeo e se inscrever no canal. Dessa forma, esse vídeo consegue atingir mais pessoas, me dá muita motivação para eu continuar gravando esse tipo de conteúdo e continuar te ajudando toda semana. Mas agora que você já fez o meu dia, vamos voltar aqui. Bom, não é sempre que você vai conseguir encontrar uma LCI ou uma LCA que vai estar pagando 94% do CDI, isso aqui é bem atípico mesmo. Mas digamos que você tenha encontrado essa LCA aqui que está pagando 90% do CDI e você está um pouco na dúvida, né? Se vale a pena você colocar um Tesouro Selic da vida ou num CDB que renda 100% do CDI. A primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui
do Valor Invest. Esse site é muito bom, eu uso já há muito tempo para fazer comparação entre investimentos. Para facilitar nesse exemplo da LCA, que rende 90% do CDI, vamos considerar aqui um investimento de R$10.000 por 5 anos também. Então, a primeira coisa é a gente colocar esses dados iniciais, né? A gente vai fazer um investimento de R$10.000, não vai fazer aportes mensais e vai investir por 5 anos. Esse site em particular, ele já atualiza para você a Selic, o CDI, o IPCA mais recente que a gente tem. O único cuidado que você precisa ter é lembrar que para um investimento muito longo, onde você vai levar, por exemplo, de 5 a 10 anos, a sua taxa Selic provavelmente pode oscilar bastante. Se a gente olhar para a nossa taxa Selic dos últimos 10 anos, você vai ver claramente aqui o quanto ela oscilou. Em 2015 a gente estava com a taxa Selic próxima ao que a gente tem hoje, próxima aí de 14,5% ao ano. Aí em 2020 chegou a pandemia, caiu mais da metade desse valor e hoje a gente está com ela lá em cima de novo. Mas como essa nossa comparação ela é entre dois investimentos pós-fixados no CDI, faria sentido, né? Porque se o CDI oscila, os dois resultados dos investimentos vão oscilar. A única diferença entre eles, além dessa rentabilidade pós-fixada, é o quanto você vai pagar de imposto. Então na rentabilidade do nosso CDB a gente vai manter 100% ao ano e na rentabilidade da LCI e da LCA a gente vai colocar 90% ao ano. E pronto, essa aqui é a tabela que você viu lá no início do vídeo, né? A gente tem aqui todos esses outros investimentos sendo comparados também, o que é muito bom. E a gente de cara já vê aqui, ó, a nossa LCI ou a nossa LCA, quando é isenta de imposto de renda, tá valendo mais a pena. Então agora que essa alíquota não foi aplicada, de fato, só vai ser aplicada lá para 2026, tá valendo mais a pena você investir nessa LCI ou LCA. Mas agora vamos assumir que a alíquota foi colocada, você tem que pagar 5% de imposto. Por que eu gosto muito desse site para fazer esse tipo de comparação? Porque você já tem o lucro líquido aqui explícito e nesse nosso caso das letras de crédito, o nosso lucro líquido é o mesmo do lucro bruto. Por quê? Porque é isento de imposto de renda. Então a gente pode pegar esse lucro líquido com uma calculadora e fazer menos 5%, ou seja, calcular quanto seria 95% desse lucro líquido. Então vamos lá, 8.575,67 centavos vezes 0,95. E olha só, agora o nosso lucro líquido foi para casa dos R$8.146. Então não valeria a pena investir nessa LCI e LCA comparado com o CDB se você tivesse que pagar uma alíquota de 5%. Mas se por algum acaso você encontrasse uma LCI ou uma LCA que pagasse 93% do CDI, vamos ver como é que essa conta ficaria. Então vamos pegar aqui os R$8.939,13 e vamos multiplicar de novo por 0,95%. R$8.492. Então, nesse caso aqui, uma LCI e uma LCA que paga 93% do CDI ainda valeria mais a pena comparado com um CDB que rende 100% do CDI. E só lembrando mais uma vez, isso aqui é para o nosso caso, para a nossa situação onde a gente está aplicando R$10.000 dentro de um período de 5 anos. Galera, o que eu acho que vai acontecer no longo prazo? Por que esses investimentos, né, os LCIs, as LCAs, elas eram isentas de imposto de renda? Justamente porque existe um incentivo para você aplicar nesses ativos e esses ativos afetam diretamente esses dois setores, né? O setor imobiliário, olhando para as LCIs, e o setor do agronegócio, se a gente for olhar para as LCAs. Se já existia um incentivo para a gente aplicar nesses setores e desenvolver eles, é porque eles já estavam necessitados disso. E agora com esse novo imposto, esse desenvolvimento vai ficar mais difícil ainda. Então algumas coisas podem acontecer aqui. Olhando para o governo, ele pode, mais uma vez, voltar atrás, né? Porque o mercado não está respondendo muito bem a isso, do mesmo jeito que ele não respondeu ao IOF. Mas caso o governo não mude de ideia, né, e ele tem até 2026 para fazer isso, eu honestamente acho que os bancos vão acabar aumentando um pouco essas taxas para compensar. Porque eles já têm esses produtos e eles precisam que as pessoas investam nesses produtos, porque o banco se ferra muito se ninguém investir também. Então talvez essas LCIs e LCAs que rendem hoje 90% do CDI, elas passem a render um pouco mais, 92% do CDI, por exemplo, 93%. Isso vai variar muito de caso para caso. Eu realmente acho que as coisas não vão ficar do jeito que elas estão, mas no pior dos casos, se tudo ficar desse jeito, você já sabe o que você tem que fazer para fazer essa comparação de investimento, né? Você já entendeu que tem algumas situações onde ainda vale a pena você investir em LCI e LCA. E olha só, falando em imposto novo, não é só o governo que está colocando imposto pra gente pagar, não. Inclusive o Trump está querendo criar um novo IOF que vai taxar você, que é brasileiro e nunca foi lá para os Estados Unidos. Não tem nada a ver com essa história. Então, para você ficar ciente, eu vou deixar aqui o vídeo para você assistir e entender do que eu tô falando. É um vídeo bem rápido. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, por favor, cara, a única coisa que eu te peço é para você deixar um gostei e se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz, você vai fazer meu dia só com essa simples ação. Um forte abraço para vocês e eu vejo vocês na próxima.